Fala pessoal, aqui é Rodrigo Viviani com História. Gostaria de falar para vocês hoje sobre um assunto cabeludo: o período entre as duas guerras mundiais. Não sei o que é pior, viu? Se são as guerras mundiais ou se é esse período aí entre as duas guerras mundiais. Você vai saber por quê. Então, esse é o tema desta aula de hoje: o período entre guerras. Um período bem complicado na história da humanidade aí. Bom, o que aconteceu depois da guerra? É claro que depois de uma guerra mundial as coisas não ficam muito boas, não. Especialmente nos países que mais tiveram enfrentamento, na guerra mesmo, como a gente imagina uma guerra, né? A guerra violenta, destruição, bomba, etc. e tal. Né? Coisa que não aconteceu totalmente com países como os Estados Unidos, que estavam distantes da guerra, que agora a guerra ocorre na maior parte na Europa. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, esse período pós-guerra, aconteceu coisas bem diferentes do que aconteceu na Europa. Por quê? Porque após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai forte, muito forte. Durante a guerra, ele vende armamentos. Durante a guerra, ele ganha dinheiro, ele mecaniza a sua produção e ele sai da guerra com muito dinheiro. Com tanto dinheiro que ele até empresta dinheiro então para os europeus que estão todos estourados depois da guerra, precisando se recuperar. Então os Estados Unidos acaba virando credor, acaba emprestando e está todo mundo devendo para os Estados Unidos, então, nos anos pós-guerra, 1920 e aí por diante. Então a década de 20 começa desse jeito nos Estados Unidos. Além disso, eles aumentaram muito o PIB deles, porque a produção deles se tornou mecanizada e eles começaram a produzir mais, muito mais, com muito menos dinheiro, com muito menos custo, porque a produção foi mecanizada. Até quem já viu aquele filme do Charlie Chaplin, né? Eles fazendo, apertando porta, é uma sátira desse tipo de empresa que surgiu lá com a Ford, o esquema Ford de produção, né? Então isso deixou os Estados Unidos muito mais competitivo, poderoso, num período onde o resto do mundo estava bem estragado, né? Bom, então isso foi vantagem para eles. Aí, o que aconteceu também é que eles tiveram uma ideia de prosperidade que era meio ilusória, porque nos Estados Unidos a coisa cresceu violentamente, mas cresceu na mão de quem? Na mão dos ricos, né? Então era ilusória, pois a riqueza estava na mão de poucos. No caso, os donos de grandes empresas, a classe média alta, mas os pobres não estavam prosperando assim também não, viu? Tinha gente que passava o dia lá com $3 apenas. Nesse período, a maioria, os negros e pobres dos Estados Unidos, que haviam também. Então, nesse período, os Estados Unidos tinha muitos pobres. Quem era rico mesmo é quem era dono de alguma coisa, classe alta ou média. Esses sim, eles estavam curtindo pra caramba esse período entre guerras, porque os anos 20 foram anos de prosperidade para eles. Né? Até mesmo os anos 20 foram chamados de anos loucos por causa disso. Ó. Junto com a propaganda, os americanos então adotaram um estilo de vida totalmente consumista. Eles passaram a comprar, até quem não tinha dinheiro passou a comprar porque tinha gente em banco emprestando e assim por diante. Então os bancos ficaram muito ricos, guardaram dinheiro, emprestaram dinheiro. Então tudo prosperava violentamente nesta área aí nos anos 20. Então eles começaram a comprar carro, começaram a comprar móveis novos, começaram a frequentar lugares. E era uma vida maravilhosa, estupenda, de consumismo total, né? Olha só, então propaganda de carro ó, na época. Então passava essa ideia de que era muito legal ter um carro com a família e assim por diante. Eles iam assistir shows de jazz, onde artistas negros cantavam, inventaram o jazz, né? Um estilo de música, entre outros, até mesmo depois surgiu o rock, mas estilos novos de música surgiram, cantores extraordinários. Então tinha espetáculos, cinema. Olha o Charlie Chaplin ali, né? Charlie Chaplin dessa época aí. Então as pessoas iam ao cinema para assistir filmes, iam ao teatro, né? Claro, estamos falando de uma classe média e da classe alta, mas esse estilo, esse modo de vida
americano surgiu nessa época, então, na década de 20, os anos loucos. Tava bom demais para ser verdade, não é verdade? Só que aconteceu alguma coisa, né? De ruim também. Esses anos nos Estados Unidos eram governados por republicanos e eles criaram leis que aumentaram o preconceito contra estrangeiros. Então estava difícil a vida de estrangeiros nos Estados Unidos nessa época aí. Também aumentou o preconceito internamente. Ku Klux Klan aumentou o terrorismo. Eles também criaram a lei seca. A lei seca é a lei que proibia então a venda de álcool. Quer dizer, álcool virou uma substância, bebidas alcoólicas, nos Estados Unidos dos anos 20, viraram como se fosse droga. Era proibido vender bebidas alcoólicas. Só que isso gerou o quê? Tipo um narcotráfico, só que álcool tráfico, né? Gerou pessoas, né, que começaram a vender clandestinamente o álcool, né, a bebida alcoólica. E isso fez surgir grandes cartéis e grandes máfias que a gente sabe que tem nos Estados Unidos. Então, a máfia italiana nos Estados Unidos, né, conhecido lá pelo Al Capone, o famoso Al Capone. Então, isso surgiu também porque foi criado essas leis aí nesse período dos anos 20 aí. Essa máfia cresceu, Chicago, né, nos anos 40 piorou, era muito violento a situação ali. Mas não é só isso não. Aconteceu então, o final dos anos 20, alguma coisa muito ruim, muito ruim. O que aconteceu? A crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então, no ano de 1929, no começo do ano, estava tudo bem. Até o presidente eleito Hoover disse que eles estavam perto de erradicar a pobreza. Quão enganado eles estavam, ou ele estava. Por quê? Porque naquele mesmo ano, em outubro, a Bolsa de Valores entra no que é chamado de a Grande Depressão. Mas como que aconteceu isso? Como é que foi possível um país tão rico naquela época, em ascensão, com essa prosperidade toda, quebrar? Bom, aí que tá. Então, da onde veio a riqueza dos Estados Unidos? Justamente do fato de a Europa estar quebrada e eles começarem a emprestar dinheiro para a Europa, começarem a vender para a Europa e começarem a produzir para a Europa. E o que aconteceu? No começo da década de 20, a Europa se recuperou. Eles se recuperam muito rápido na Europa. É incrível. E aí, eles pararam de comprar nos Estados Unidos. Eles pararam de emprestar dinheiro dos Estados Unidos. Porque eles já estavam numa situação melhor. E os Estados Unidos não pararam de produzir. Então, as empresas americanas que estavam produzindo naquele método mecanizado começaram a ter estoques violentos de produtos e ninguém para comprar. E aí as empresas começaram a quebrar. Por quê? Porque as empresas tinham um estoque, não tinha mais o que fabricar, não tinham por que ter funcionários, porque estavam estocando produtos, começaram a demitir funcionários. Nessa demissão em massa de funcionários, pessoas desempregadas, na Bolsa de Valores, onde estavam lá as ações das empresas, as pessoas que tinham essas ações começaram a perceber o rombo e começaram a querer vender essas ações. Só que todo mundo estava sabendo, ninguém queria comprar. Então eles começavam a baixar o preço das ações. Baixou, despencou até que crashou tudo. Crash da Bolsa de Valores de 29. Parece coisa de brincadeira, mas não é. A coisa estourou mesmo violentamente, economicamente nos Estados Unidos. Desemprego, falta de dinheiro. Os bancos que tinham emprestado, ninguém mais pagava. Os bancos todos quebraram, pegaram esse dinheiro da galera e desapareceram. Então quem tinha dinheiro no banco perdeu tudo. Exatamente isso. Então é um desespero total de um país que achou que estava muito próspero, mas não era bem assim não. Até as fazendas, empresas começaram a demitir, quem tinha queria vender, bancos quebraram, fazendas, comércios, e isso se alastrou por outras partes do mundo, inclusive no Brasil, onde teve uma crise do café, porque o café era vendido na Bolsa de Valores de Nova York e o café ficou baratíssimo e os produtores de café brasileiro quebraram também, tiveram que vender para o governo. Então tudo se estourou. E na época, o presidente republicano Hoover,
ele não era de interferir na economia. Então ele deixou que tudo se explodisse e que se dane. Bom, aí em 33 o Franklin Roosevelt assumiu o governo nos Estados Unidos e ele criou então o New Deal, um novo acordo. E daí sim, ele era democrata, então ele pensava de uma forma um pouco diferente e achou que tinha que interferir na economia. Então ele se meteu lá, comprou coisas, vendeu, fez acordos com as empresas, criou regras trabalhistas e assim por diante, deu uma movimentada ali e acabou dando uma recuperada, mas o estrago já tinha sido feito nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil também, mas na Europa o resultado foi pior, porque vai virar uma guerra depois, certo? Então esse é o que aconteceu entre guerras nos Estados Unidos. Eles se recuperaram sim, a ponto de lá em 1940, 44, entrarem na Segunda Guerra Mundial com um poder muito grande e com muita potência novamente econômica. Agora, vamos falar um pouco da Europa. Então, a Europa, bom, a crise do pós-guerra na Europa, somado com a revolta, a pobreza, né? Eles se recuperaram um pouco em 1920, mas havia muita pobreza e muita revolta com os resultados da Primeira Guerra Mundial. E isso favoreceu então o surgimento de um estilo de governo chamado totalitarismo. O que é isso? Totalitarismo é o controle total das massas. Então é um estilo de governo onde o governo manda em tudo, mas de uma forma ideológica. Não era igual à monarquia. A monarquia também monarquia absolutista também mandava em tudo, né? Mas ele não conseguia mexer com o ideológico das pessoas. O totalitarismo envolve mandar em tudo e reprimir ideias contrárias. Reprimir fortemente ideias contrárias. Então é manipulação ideológica das pessoas também. Um só partido no governo não tem inimigos. O governo totalitário não tem inimigos. Eles são eliminados, absolutamente. E isso é feito com um controle muito forte ideológico, com os meios de comunicação e assim por diante. Então, na época do absolutismo nem existia isso. Então, isso é totalitarismo, né? Então, esse totalitarismo surgiu fortemente em 3 lugares, de onde vai gerar guerra. Então, começando pela Itália com o fascismo. Então, na Itália, né, surgiu esse fascismo. O que é isso? Bom, a Itália, embora ela estava do lado que venceu a Primeira Guerra Mundial, ela entrou depois, ela mudou, virou casaca, né? Ela não conseguiu vantagens por essa mudança. Ela achou que conseguiria nos acordos ali, Tratado de Versalhes, etc. e tal, alguma terrinha para ela, coisas do tipo, mas não conseguiu nada. Então eles ficaram bravos, ficaram tristes. Além disso, havia muito desemprego, pobreza e assim por diante. Então, esse tipo de situação no mundo favorece o surgimento de novos partidos políticos com ideologias bem diferentes. Tipo assim, vamos mudar tudo para ver se melhora. Aí surgiu então o Fascio de Combattimento. Esse fascio significa feixe, né? Feixe de varas. Eles tinham o símbolo deles, era um feixe de varas, porque juntos somos mais fortes, então juntava um monte de varinha, virava um feixe de varas e tinha também uma lâmina de um machado nesse símbolo deles. É um símbolo que veio lá da época de Roma Antiga. E de fato, eles queriam transformar Roma, a Itália, novamente no Império Romano. Essa era a ideia dos fascistas. Mais tarde, eles se transformaram então num partido, o Partido Fascista, Nacional Fascista, que aos poucos foi conseguindo vagas no parlamento e assim por diante, e Mussolini se despontou então como o líder supremo desses caras aí. E aos poucos ele chegou ao poder então, se tornou primeiro-ministro e aí depois se tornou primeiro-ministro porque lá era uma monarquia parlamentarista, né, uma monarquia que tinha um primeiro-ministro, e então o rei Vítor Emanuel III escolheu o Mussolini, que já era bem popular, para ser o primeiro-ministro. Quando ele chegou lá, então, aos poucos, então, ele foi deixando o país mais totalitarista, eliminou partidos inimigos, eliminou os inimigos também, e em 1930 eles já eram muito fortes. Tá aí o Duce,
como ele era chamado, né, o guia, o Benito Mussolini, que também era combatente, também era militar, certo? Bom, aí vem o nazismo, então. Nazismo na Alemanha, na Itália, então, o fascismo e o nazismo muito parecido com as ideias. Surgimento um pouco diferente. Quer dizer, no final da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar surgiu porque o rei, o Kaiser Guilherme II, abdicou durante a guerra, 2 dias antes de acabar a guerra. Então, esses caras republicanos, que eram de oposição, tomam conta, vão lá e assinam o armistício dentro daquele vagão. Isso revolta uma boa parte dos alemães, que queriam que a guerra continuasse. Isso já começa a tretar aí. Bom, mas a República de Weimar, então, é uma tentativa de a Alemanha se tornar democrática. E aí forma, então, esse governo com presidente e etc. Mas era assim, era um presidencialismo, mas era presidente, mas tinha o parlamentarismo, também tinha um parlamento, tinha um primeiro-ministro, chamado de chanceler. Bom, nada resolveu. Né? Esse período aí, então, em 1919 até 1920, até 1930, muito problema na Alemanha. Inflação, indenizações fortes tinham que ser pagas, eles não tinham dinheiro. Então deixaram a Alemanha numa situação difícil. A revolta também que o povo tinha com essas sanções de guerra, não podia ter um exército. Então toda essa situação, de novo, de pobreza, revolta, favorece o surgimento do totalitarismo, onde um líder muito carismático aparece e ele tem ideias que soam legais e os meios de comunicação, eles proliferam essas ideias e parece legal aos ouvidos das pessoas essas ideias. Então assim surge o totalitarismo. Então o que aconteceu? Surgiu o Partido Nacional Socialista e o orador dele era o Adolf Hitler, orador muito carismático. E aí, nesse período, eles tentam um golpe na cidade de Munique, o Putsch de Munique, que fracassou. Né? Eles tentaram uma tomada de poder ali, antecipada, não foi bem planejado. Hitler foi preso. E na prisão, então, ele escreve o Mein Kampf, Minha Luta. Escreve um livro que vira a Bíblia do nazismo. Lá ele fala sobre 3 pilares do nazismo, que é a superioridade dos arianos. Não dá nem para explicar isso daí, mas enfim. Eles diziam que os alemães verdadeiros eram descendentes de uma raça pura chamada ariana e que eram superiores a todas as outras raças. Também, no livro, ele escreve que a culpa da desgraça do mundo eram os comunistas e os judeus. Por isso, especialmente judeus, tinham que sumir do mapa. E uma terceira coisa era a questão do espaço vital, que eles precisavam de mais terras, mais espaço, para poder colocar todos os verdadeiros germânicos, os verdadeiros arianos do mundo e dominar ali. Então eles precisavam de mais terra, então tinham que conquistar terra. Esses 3 pilares geraram então um estilo de governo que vai levar à Segunda Guerra Mundial, como nós já sabemos. O mundo já estava meio maluco, mas surgiu uns caras mais malucos ainda. Aí, tá o Adolf Hitler como chanceler. Então, o que vai acontecer aí? Como é que ele chega ao poder? Do lado dele está o presidente Van Huckenberg. Huckenberg é o piloto de Fórmula 1, né? Ele é o Van Hindenburg. Tá aí, Então, o que aconteceu? O partido nazista cresce muito entre 30 e 32. Hitler, bastante carismático, é visto como predestinado. E o Van Hindenburg, que era o presidente, coloca então o Hitler de chanceler. O poder do Van Hindenburg, teoricamente, seria o maior. Mas é tão carismático o Hitler que aos poucos ele vai dominando tudo. Até que o Hindenburg morre em 33. E aí já está feito o negócio. Hitler toma o poder total. Elimina esse tipo de governo que tinha o presidente e o chanceler, inclusive elimina a Constituição de 19 e escreve tudo de novo de uma forma totalitarista. E aí começa então a ditadura de Hitler. Repressão, controle ideológico, campos de concentração, a perseguição em 34 começa então aos judeus, essa aí ferozmente,
e ele extrapola todas as regras que foram colocadas lá no Tratado de Versalhes e ele começa a militarizar o país, começa a construir armas, acaba com o desemprego, porque ele faz um monte de fábrica de armas, de tanque de guerra, constrói ponte, então acabou o desemprego, né? E eles começam então a ficar fortemente armados, armados até o dente. É assim que surge então o totalitarismo na Alemanha. Veja que, vamos falar primeiro rapidamente sobre o comunismo de Stalin, que também é considerado um totalitarismo, né? Então, Lenin morre em 25, assume Stalin. Stalin, então, unifica os sovietes e passa a governar de forma totalitária. Acaba com os partidos contra, tipo Trotsky, acaba com os partidos que eram contra ele e vira um só partido comunista e começa a dominar o negócio. Aí, ele estrutura a economia também, que não sofreu muito com a quebra de bolsa de valores. Por quê? Porque a economia cria esse plano, planificada, né? Planos quinquenais e estatização total. Quando eu falo estatização total, tudo vira do Estado mesmo, até as fazendas. Loucura, hein? Até o produtor rural não planta mais para ele. Ele vira tudo estatal, tudo é comunitário, comunismo. Então, a coisa é forte mesmo, né, nesse aspecto. É claro que eles eliminam a alfabetização, quer dizer, eliminam a falta de alfabetização, eliminam um pouco a pobreza, isso ele avança, né? Mas os direitos individuais são suprimidos, a educação é colocada de forma ideológica e é criado campos de trabalho forçado. Né? Aí está o Stalin, né? E a sua massa toda. Então veja, qual é a característica única de todos esses governos de massa totalitários? Primeiro, são realmente de massa. Tem o apoio da maioria da população que vê nos discursos que esses caras fazem, eles são muito bons de discurso, como um negócio extraordinário. Então, todos esses casos foram assim. Lembrando que no Brasil, Getúlio Vargas, dançou uma valsa com essa galera aí, né? Então, ele também era, a princípio, totalitarista, ditador totalitarista, com um regime parecido, mas depois ele dá uma abertura, né? Mas, enfim, e você vê que existe um avanço, sim, nas indústrias, nas empresas, no emprego. Aconteceu isso também no Brasil, na era Vargas. Então você tem essas características. Só que, por outro lado, é uma repressão total. Ninguém pode ter ideia própria nesse estilo de regime e a coisa fica desandando também de uma certa forma. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, mais para frente, na China, também um tipo de comunismo totalitarista acontece. Enfim, então é isso aí. Esse é o período, então, entre as guerras, acontece todas essas coisas. É bolsa de valor, anos loucos mesmo. É bolsa de valor quebrando, é totalitarismo surgindo e um novo barril de pólvora para a nova guerra mundial que vai aparecer. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.